Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para o nosso programa, hoje, domingo, dia 1º de agosto, não é? Primeiro dia de um novo mês, mas glorificamos muito ao Senhor pela quantidade de vídeos que temos recebido de todo o Brasil, do exterior. Estamos vendo nisso a participação do nosso povo, o empenho em relação aos ensinos da nossa escola bíblica dominical. Nós vamos iniciar então a nossa reunião, vamos clamar. Vamos estar de pé agora então para juntos clamarmos pelo sangue de Jesus. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus sobre a nossa vida. E pedimos, ó Deus, que nesta tarde, mais uma vez, Tu renoves a nossa comunhão contigo, Tu possa trazer a Tua bênção sobre cada um de nós, que estejamos atentos na direção do Teu Espírito Santo acerca de todo o material que vai ser visto aqui nesta tarde, que é a participação do Teu povo neste tão nobre trabalho. Por isso, Senhor, dá-nos a Tua bênção, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos estar à vontade, vamos louvar ao Senhor. Acompanhe a letra no painel, louve ao Senhor na sua casa. Vamos lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Vamos lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Quando Jesus vier naquele grande dia, as vestes estando limpas, temos paz e alegria. Vamos lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Vamos lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Quando Jesus vier naquele grande dia, as vestes estando limpas, temos paz e alegria. Muito bem, meus irmãos, louvamos ao Senhor, adoramos ao nome do nosso Deus, mas vamos trabalhar, temos muitas tarefas hoje, nesta tarde. Nós estamos trabalhando nas parábolas do Senhor Jesus, particularmente a parábola do trigo e do joio. Então nós temos aqui o texto base, a orientação base que diz: relendo os textos do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 24 e 30, versos 36 a 43, responda a primeira pergunta: qual é a diferença entre o trigo e o joio depois de crescidos? Quem vai responder a esta pergunta, na verdade, são dois jovens. Um deles é o Felipe Ricardo, de Fortaleza, Ceará, e a jovem Carolina Sena Vieira, de Santa Cruz Cabralha, Bahia. Vamos ouvi-los então com toda atenção. Existem algumas diferenças entre o trigo e o joio. O trigo é maleável e se curva com facilidade. O joio é muito rígido e não se curva nunca. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher, devido à sua pouca profundidade, se tornando de dentro para fora em belos cachos de sementes, ficando todas em ordens, tornando em belo pendão, de boa aparência, que tremula ao vento ao longo do vasto campo. O joio se alastra sorrateiro, se juntando e se misturando entre as raízes alheias, prejudica o cultivares do trigo e compete pelas mesmos nutrientes do solo. Produz bolotas enrugadas que para nada servem e que caem ao amadurecer dos ramos. O trigo produz o grão, que se produz a farinha para produzir alimento. O joio é uma erva daninha, sendo somente palha, servindo para nada, sendo tóxico ao ser consumido. Amém. E a paz do Senhor Jesus. Depois de crescidos, o joio vai ser colhido e lançado no fogo, e o trigo vai ser ajuntado no celeiro. O termo depois de crescidos representa a época da ceifa, a consumação do mundo. Ambos vão ser colhidos e ajuntados, mas a diferença é o seguinte: o trigo vai ser ajuntado com o trigo, ou seja, a igreja fiel vai ser ajuntada e vai para as bodas do cordeiro junto ao semeador, e o joio vai ser ajuntado com o joio. Só que o joio ele vai ser lançado fora, vai ser lançado na fornalha de fogo. Podemos confirmar isso em Mateus capítulo 13, verso 30, que diz assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós estamos vendo muito bem a cada dia, a cada escola bíblica, a diferença entre o trigo e o joio e o que esses elementos profeticamente falam para a vida da igreja. Na sequência, então,
A nossa pergunta número 2. Em que momento ou quando o joio foi lançado? Nós temos as seguintes respostas. De uma senhora, Solange Martins, de Porto Real, Rio de Janeiro, e eu recomendo muita atenção dos irmãos à resposta que ela vai trazer, muito importante a colocação, a revelação que ela apresenta. E também da jovem Sulamita Lustosa, aqui do Rio de Janeiro, também muito boa a sua resposta. Vamos ouvi-las então com muita atenção. A paz do Senhor Jesus. O momento em que o joio foi lançado no meio do trigo foi à noite, no momento em que os homens dormiam. Meus irmãos, nós temos estudado que o trigo é a boa semente, é a palavra de Deus que foi lançada nos nossos corações. A noite fala do momento profético que nós estamos vivendo, que é o momento que antecede o arrebatamento. E há uma pressa em semear no coração dos servos aquilo que vai fazer com que a palavra do Senhor seja contaminada, com que haja confusão, com que a doutrina, o clamor pelo sangue de Jesus, os dons espirituais, eles comecem a gerar dúvidas se isto é mesmo verdade. Então o momento é de estarmos atentos, de permanecermos com a boa semente nos nossos corações. Nós não podemos dormir, porque em breve Jesus vai voltar. O texto a qual se refere esta pergunta é Mateus 13, 25, que diz assim: Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se retirou. Amém? A paz do Senhor Jesus. Em resposta da pergunta 2, o joio foi lançado enquanto os homens dormiam. Isso se confirma em Mateus 13, 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não disse que íamos ver os detalhes da resposta que particularmente a nossa irmã, a senhora, apresentou nesta resposta. Estamos vendo como o nosso povo está amadurecendo no conhecimento, na profundidade da palavra do Senhor. Na nossa sequência, então, agora nós temos a pergunta de número 3. Após a leitura dos versos de 25 a 30 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, identifique os assuntos elencados abaixo com os 4 versículos correspondentes, citando-os em frente de cada frase. As frases são: sono espiritual, apareceu o joio, um inimigo, deixa crescer, a ordem não é do homem, atai o jogo em molhos para o queimar e ajuntai o trigo no meu celeiro. Nós temos 3 respostas para essa pergunta. A primeira é de uma intermediária, Mariana Barra, de Juiz de Fora, Minas Gerais. A segunda, a adolescente Amanda Marques, de Camaçari, Bahia. E, em terceiro, uma outra adolescente, Emily Moreira, de Conceição do Castelo, no Espírito Santo. Vamos então ouvi-las com atenção. Número 1. Sono espiritual, que encontramos no versículo 25. Número 2. Apareceu o joio, que encontramos no versículo 26. Número 3. Um inimigo, que encontramos no versículo 28. Número 4. Deixa crescer, que encontramos no versículo 30. Número 5. A ordem não é do homem, que encontramos no versículo 30. Número 6. Atai o joio em molhos para o queimar, que encontramos no versículo 30. Número 7. Ajuntai o trigo em meu celeiro, que encontramos no versículo 30. O primeiro é o sono espiritual, que está no verso 25. O segundo, apareceu o joio, que está no verso 26. Terceiro, o inimigo, que está no verso 28. Quarto, deixa crescer, que está no verso 30. Quinto, a ordem não é do homem, que está no verso 29. Sexto, atai o joio em molhos para o queimar, que está no verso 30. E ajuntai o trigo no meu celeiro, que está no verso 30. A paz do Senhor, irmãos. O sono espiritual está em Mateus 13, versículo 25. Apareceu o joio está em Mateus 13, 26. Um inimigo apareceu no capítulo 13, versículo 25. Deixar crescer está em Mateus 13, 30.
A ordem não é do homem, está em Mateus 13, 29. Atai o joio em molho para queimar, está em Mateus 13, 30. E ajuntai o trigo no meu celeiro, está em Mateus 13, 30. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Um abraço a todos os intermediários e adolescentes que têm participado desta dinâmica conosco. Sempre nos surpreendemos com a resposta, com o conteúdo e com o desejo de participar desta dinâmica tão importante. Vamos então na nossa sequência, agora a pergunta de número 4. Quem são os ceifeiros referidos no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 39? Confirme a resposta no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 31. Nós teremos duas respostas. A primeira, do jovem Guilherme Bonfim, aqui do Rio de Janeiro, e a segunda, do diácono Gelson Colheri, de Açaí, no Paraná. Vamos então ouvir as respostas. A paz do Senhor aos irmãos. A resposta à pergunta número 4 é que não será arrebatado. Aquele que não vigiar para que tenha o óleo de reserva, que simboliza o Espírito Santo de Deus, não será reconhecido no dia do arrebatamento, pois da luz de Deus estará apagada em sua vida. Os ceifeiros, irmãos, são os anjos. Está no verso 39, capítulo 13. Para confirmar a resposta do texto, nós também podemos lá em Mateus capítulo 24, versículo 31, que diz: E ele enviará seus anjos com rígido clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma extremidade à outra dos céus. A todos a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus, meus irmãos. Nós concluímos esse primeiro bloco, agradecemos a participação de todos os irmãos, o empenho, o desejo, de estar dentro desta dinâmica tão importante para nós. Então vamos agora louvar, adorar ao nome do Senhor. Não se limite a ouvir o louvor, mas cante em sua casa a este hino de adoração ao nosso Deus. Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir-te, quero ver. Da mera letra lei a ti, Senhor, eu busco a ti, Jesus, meu Redentor. Amém, ama Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Bendito, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. Louvamos ao Senhor. Vamos agora então na sequência do nosso programa, o bloco 2, onde temos a pergunta de número 5. A letra A. Em qual época o joio foi lançado na Igreja de Cristo? A letra B. O joio só será retirado no último dia ou a Igreja fiel poderá desligar da comunhão aqueles que têm a doutrina que é do inimigo, ou seja, o joio. E a letra C. Filosofia e teologia na letra e na razão é joio ou é trigo? Quem vai responder então a essas perguntas? Temos 3 participações. A letra A é o diácono Charles dos Santos de Almenara, Minas Gerais. A letra B é o jovem Rafael Souza, aqui do Rio de Janeiro. E a letra C é o pastor Walter Falsi Júnior, também aqui do Rio de Janeiro. Vamos então ouvir atentamente essas participações. Quando nós olhamos Mateus 13, 25, nós vemos: Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então foi no período em que os homens dormiram. Os homens dormem no período da noite. A noite fala do momento de trevas que nós estamos vivendo, onde muitos se acomodam, dormem. Então vem o inimigo e lança o joio, ou seja, a falsa doutrina, aquilo que é contrário à palavra de Deus, falsos ensinamentos. Mas nós, como trigo, nós observamos a revelação da palavra de Deus. É ela que nos direciona
naquilo que é a vontade do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus. Nós, a Igreja Fiel, podemos ter o discernimento de entendermos que nós somos o fruto. E a diferença entre o trigo e o joio é o fruto que é dado ao trigo. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A pergunta 5, letra C, diz assim: filosofia e teologia, na letra e na razão, é joio ou é trigo? E a resposta é que é joio. Filosofia e teologia são produtos da obra criadora e produzem efeito nos limites da obra criadora. Não leva o homem a transcender, tampouco produz comunhão com Deus. Trigo é o produto da palavra de Deus, ou seja, o produto da obra redentora de Deus para o homem. Trigo é o homem cheio do Espírito Santo, vivendo a doutrina da palavra revelada, do sangue de Jesus, os dons espirituais, a fé viva no seu coração e tudo aquilo que envolve a nossa salvação. A todos, a paz do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do nosso Deus, meus irmãos. Estamos vendo com cada vez maior alegria essa participação, esse trabalho dos nossos queridos irmãos. Na sequência ainda da pergunta de número 5, nós temos a letra D, E e F. Na letra D, a pergunta é: revelação, ou seja, palavra revelada, é trigo ou joio? A letra E, dons espirituais, trigo ou joio? E a letra F, clamor pelo sangue de Jesus, é trigo ou joio? Para estas respostas, nós vamos ter então aqui o nosso irmão obreiro, Gabriel Rubner, de Ibatiba, Espírito Santo, o diácono Walter Matiusi, de Viana, Espírito Santo, respondendo a letra D. Na letra E, uma senhora vai responder em Libras, que é a Luciana Martins, de Santana do Paraíso, Minas Gerais. E na letra F, o pastor Eliezer de Jesus, aqui de Queimados, Rio de Janeiro, Eliezer, e o pastor Eduardo Oliveira, de Florianópolis, Santa Catarina. Vamos então ouvir a participação dos nossos irmãos. A palavra revelada é trigo, porque ela alimenta a alma do homem e ainda produz o fruto da salvação na vida daquele que a recebe. A paz do Senhor. Nós podemos buscar a resposta dessa pergunta no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo de número 6, quando a palavra nos diz assim: o qual nos fez também capaz de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então nós podemos afirmar com certeza que revelação ou palavra revelada é trigo. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Vou responder pergunta 5, letra E. Dons espirituais é trigo ou joio? Resposta: trigo. Amém. A paz do Senhor Jesus, queridos. Com relação à pergunta de número 5, na letra F, que diz: se o clamor pelo sangue de Jesus, ele é trigo ou é joio? O trigo é a semente que foi semeada na terra, que é o coração do homem, e ela cresce. O clamor pelo sangue de Jesus é a doutrina que foi colocada no nosso coração. E ela cresce para a vida, alimentada por essa terra que somos nós, mediante a fé. A certeza de que a cada clamor que você faz, há um perdão para o seu pecado. E isto gera em nós o alimento, porque nós vamos colher o alimento para a nossa alma e abastecida pela fé. Pela fé. O objetivo do joio é somente de tirar a vida. O joio é aquele que está no coração do homem muitas das vezes. O objetivo é de sugar, ou seja, de tirar do homem a vida. E lá na frente
Se este joio ele for alimentado pelo homem, ele pode causar um certo dano para o corpo, porque ele é tóxico. Enfim, o clamor pelo sangue de Jesus, ele é trigo e não joio. A paz, Senhor, queridos. Na letra F da questão número 5, né? Vai perguntar se o clamor pelo sangue de Jesus é trigo ou é joio. Nós respondemos que ele é trigo, né? No meio da igreja. Amém? A paz, Senhor. Glória a Jesus, meus irmãos. Deixamos aqui o nosso abraço a todos os pastores desta obra, servos que têm se dedicado todos os dias, todo o tempo, na realização da obra do Senhor. E o abraço ao pastor Eliezer, aqui de Queimados, nosso querido companheiro, ao pastor Eduardo de Florianópolis também. Na sequência, então, temos agora a pergunta de número 6. Quem prega o joio? Nós temos a resposta de um jovem obreiro e de um diácono. O jovem obreiro é o Jonathan Calzini Castro. Ele reside nos Estados Unidos, mas está conosco aqui há um tempo, vem sempre aqui ao Brasil, está conosco na igreja de Ipanema. E o diácono Douglas Amato, de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Vamos então acompanhar a resposta dos nossos queridos. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, meditando no capítulo 13 de Mateus, encontramos a resposta da pergunta 6, que questiona: quem prega o joio? Compreendemos que o joio vem da obra do inimigo, coisas desse mundo e razão humana. Então, quem prega o joio é o inimigo. De acordo com o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 25, quem semeia o joio no meio do trigo é o inimigo de Deus, o inimigo do Senhor Jesus, aquele que tenta impedir a ação do Espírito Santo. A paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, meus queridos. Nós vamos então agora para a nossa última pergunta, pergunta de número 7, e temos a letra A, B e C. A letra A, qual é a melhor semente? A letra B, você é uma boa terra? E a letra C, qual é a semente que você quer, trigo ou joio? A letra A, nós temos 3 respostas. A criança Benjamin Porto Batista, de Brasília, Distrito Federal, o intermediário Miguel de Matos Serra, do Espírito Santo, e Mateus Maia, criança aqui do Rio de Janeiro, junto com a sua mãe. A letra B é Ana Rosa Medeiros, é uma criança de Barueri, São Paulo. E a letra C é Amanda Gomes, uma criança, a mãe faz a pergunta, ela respondendo, aqui de Mário Campos, Minas Gerais. Vamos então acompanhar essas respostas. A resposta é a semente do trigo, porque dá frutos. A paz do Senhor, irmãos. Irmãos, a paz do Senhor. Vou responder a pergunta número 6 da Escola Bíblica Dominical. Pergunta A. Qual é a melhor semente? A melhor semente é o trigo, que representa a palavra de Deus. Ela foi semeada na boa terra, que é o nosso coração. A paz do Senhor, irmãos. Nós somos da Igreja Cristã Maranata de Copacabana, Rio de Janeiro, e hoje nós vamos responder a pergunta 7 desta EBD, letra A, para pais e crianças. Qual é a melhor semente? A melhor semente é o trigo. Por quê? Pois o trigo representa a igreja fiel, que obedece os ensinamentos de Jesus para subir para morar na eternidade. E que dá bons frutos. E que dá bons frutos. Amém. Ana, você é uma boa terra? Sim. Sou serva de Deus. A paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, Amanda. Paz do Senhor. Pergunta 7, letra C. Qual é a semente que você quer? O trigo ou o joio? O trigo. Amém, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós encerramos agora então este segundo bloco. Nós vamos louvar, vamos adorar ao nome do Senhor, porque temos ainda um último bloco que realmente também é muito esperado por todos. Vamos adorar ao nosso Deus. A vida de minha alma é Cristo, meu Cristo. A vida de minha alma
Glória a Jesus. Nosso terceiro bloco, como disse, é um bloco muito esperado. Ele foi incluído no programa recentemente, onde nós colocamos uma série de vídeos das nossas crianças, intermediários, adolescentes, trazendo as suas respostas, suas participações. É muito importante que você assista todos eles com toda atenção. Você vai ser edificado, seu coração vai transbordar de alegria de ver como os nossos queridos, desde pequeno, estão tão envolvidos na obra do Senhor. Vamos assistir. Mãos. Amém? Amém. Carlos, mamãe já te explicou a parábola do trigo e do joio. Amém? Amém. Então tá. Qual é a melhor semente? É trigo. Trigo? Você é uma boa terra? Sim. Amém por isso, né? E qual é a semente que você quer ser? Trigo. Amém? Amém. Paz do Senhor. Liz, qual é a melhor semente? Céu. O trigo. Trigo. Você é uma boa terra? Terra. Sim. Sim. Qual é a semente que você quer? O trigo ou o joio? Trigo. Amém. Amém. Rebeca, qual é a melhor semente? O trigo. A paz, Senhor Jesus. Sara, qual semente você quer ser? O joio ou o trigo? Trigo. Qual? Trigo. O trigo. Manuel, qual é a semente que você quer? O trigo ou o joio? O trigo. Glória a Deus, isso mesmo. A paz do Senhor Jesus, irmão. Carol, qual é a semente que você quer? Trigo ou joio? Trigo. Perguntas para pais e crianças. Qual é a melhor semente? O trigo. Você é uma boa terra? Sim. Qual é a semente que você quer? Trigo ou joio? Trigo. Pergunta 7. Qual é a melhor semente? Trigo. E você é uma boa terra? Sim. Qual é a semente que você quer? O joio ou o trigo? Trigo. Por quê? Porque dá bons frutos. Qual a semente você quer? Trigo ou joio? Trigo. Qual é a melhor semente? O trigo. O trigo. Você é uma boa terra? Sim. Qual é a semente que você quer? O trigo ou o joio? O trigo. O trigo, parabéns. Falei, Pai Senhor. Pai Senhor. A paz do Senhor Jesus, crianças. Amém. Primeira pergunta, qual é a melhor semente? A do trigo ou a do joio? Trigo. Por quê? Porque ela dá bons frutos. Amém. Segunda pergunta, você é uma boa terra? Sim. Amém. Terceira pergunta, qual é a semente que você quer? Trigo ou joio? Trigo. Trigo, amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você é uma boa terra? Sim. Por quê? Porque a semente vai no meu coração e o meu coração fica cheio. Fia, na pergunta 7, letra C, qual é a semente que você quer ser? Trigo ou joio? Eu quero ser trigo, Pai Senhor Jesus. A parte Senhor Jesus,
Hoje vim responder a 7ª pergunta que ficou para as crianças da Escola Bíblica do Mintão. Letra A. Qual é a melhor semente? O trigo, porque o alimento é bom para nossas vidas. Letra B. Você é uma boa terra? Sim, porque a semente foi lançada no meu coração para produzir bons frutos. Letra C. Qual é a semente que você quer? Trigo ou joio? Trigo, porque a semente é boa e verdadeira. A parte Senhor. Exaltado, louvado seja o nome do Senhor. Eu não disse que os irmãos iam se alegrar em ver todos esses vídeos, como eles realmente trazem grande alegria ao nosso coração, gratidão ao Senhor por aquilo que Ele tem feito em nosso meio. Nós estamos encerrando então a edição de hoje, ou deste domingo, do nosso programa, mas precisamos lembrar que no dia 7, no próximo sábado, nós temos um seminário para todos os obreiros. Os manaíns, a grande maioria dos manaíns vai estar funcionando, mas o seminário será transmitido também pelos nossos canais oficiais. Daqui a pouco, mais à noite, às 19 horas, nós temos o nosso culto presencial na maioria das igrejas, onde você pode levar seu visitante. Às 20 horas, a nossa transmissão de um culto pelo YouTube, também uma ótima oportunidade para evangelizar. Principalmente porque hoje, nesse domingo, nós concluímos o trabalho de evangelização dos nossos vizinhos, pode ser que, me corrigindo, dos nossos colegas de trabalho, pode ser que ainda você tenha algum ainda aguardando um momento para levar, para estar na casa do Senhor à noite. Nesta semana agora que se inicia, na segunda-feira, estaremos então intercedendo, se agora sim, pelos nossos vizinhos. Vamos lembrar as experiências que o Senhor tem dado ao seu povo em todo esse trabalho de evangelização. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós louvamos ao Teu nome, nós Te glorificamos por esse trabalho, por aquilo que Ele tem realizado na vida da Tua igreja, na vida dos Teus servos. Nós Te somos gratos, Pai. Te bendizemos por tudo que temos recebido de Ti, oramos em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa, salvadora do Senhor Jesus, a instrução, a direção e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém. A todos, a paz do Senhor Jesus.